Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café, que começou a semana recuando lá na Bolsa de Nova York. Os contratos fecharam com mais de 400 pontos de baixa, mas para a gente entender o que está acontecendo, se tem alguma coisa nova nesse mercado que subiu bastante no ano passado, a gente vai conversar com quem entende sobre o assunto. Então nós convidamos aqui hoje o Gil Barabacho. O Gil fala em nome das Safras e Mercado. Gil, seja bem-vindo, meu amigo. Oi, obrigado pelo convite, Virgínia. Vamos conversar um pouquinho sobre esse mercado de café. Que está bastante movimentado, né, Gil? Exatamente. Vivendo uma verdadeira montanha-russa, e a gente começa a semana, uma nova semana aí com queda, estendendo, né, Gil, as baixas de sexta-feira, 495 pontos de queda para o contrato para março. O que aconteceu hoje, Gil? Tem alguma coisa nova para o mercado de café ou está atrelado a fatores externos? O que você traz para a gente de informação? Olha, Virgínia, o que a gente está observando, e isso aí serve para a gente entender, primeiro aquela puxada que o mercado foi até, se a gente pegar o contrato março, né, de 2022, ele foi a 245 centavos, bateu naquele teto ali, depois veio recuando e hoje chegou a testar os 230 centavos de dólar por libra-peso, fechando um pouquinho acima, né? Essa volatilidade que a gente está vendo no mercado está muito atrelada a outros fatores. Principalmente aí essa volatilidade no mercado de petróleo. Hoje o petróleo caiu e o café pegou carona nessa queda para recuar. Né? Um outro fator que também explica esse movimento é a questão do dólar, né? O dólar se valorizando, principalmente o dólar em relação às moedas fortes, né? O dólar index se valorizando, e isso fez com que jogar contra as commodities, e o café está muito refém desse financeiro mais instável que a gente está vivendo nesse começo de 2022 e dessa influência do mercado de petróleo. Gil, a gente tem falado muito, prestado atenção muito no que vocês analistas falam, que do lado dos fundamentos a gente continua com aquele cenário de preços firmes, principalmente porque a gente ainda não sabe de fato como é que vai ser a produção, principalmente do Arábica aqui no Brasil. Para os fundamentos do mercado de café, mudou alguma coisa? A gente deve continuar observando os preços nos patamares que estão sendo negociados hoje, apesar de um dia ou outro apresentar mais volatilidade? O que a gente fala sobre isso? Olha, Virginia, o que a gente está olhando é o seguinte, a gente tem um ano de 2021 de uma forte alta nos preços do café. A gente pegar o segundo contrato do café lá em Nova York, ele subiu 79%, acumulado ao longo do ano. Quer dizer, foi um rally, foi uma escalada muito grande, refletindo justamente o quê? Quebra da safra 21, perda de potencial de 22. Quer dizer, isso o mercado já vem precificando faz um tempo. Então, o que ele está olhando agora? A definição da safra de 2022. Né? Então, isso aí pode mexer ainda um pouco mais com o mercado. Se vier uma situação um pouquinho melhor do que estava esperando, ele pode recuar. Se vier um pouquinho pior, ele pode subir. Mas a escalada maior do mercado em cima da perda de potencial de 2022, ela já aconteceu em grande parte. Né? Então, isso aí que explica por que o mercado não está perdendo força e está ficando mais vulnerável a outras variáveis e não variável fundamental. Porque de fundamento, que nem você falou, a gente não está trazendo, não tem muita coisa de nova no mercado. Veio o número oficial a semana passada, o número oficial, ele não trouxe grande surpresa, quer dizer, trouxe surpresa porque ficou mais positivo do que se imaginava, mas não com força para mexer com o mercado. Né? Então, isso tudo que leva tentando responder a tua pergunta, se ainda vai continuar aquele movimento que a gente viu em 2021, vai continuar em 2022, vai depender muito desse desenho de safra do Brasil. Esse é o determinante do mercado. Nesses primeiros meses do ano, o mercado vai continuar firme porque a gente tem pouca disponibilidade física. Então, no disponível, o mercado segue firme porque você tem pouca oferta. Daí depois, o seguinte, se aproximando da safra 2022, você vai fazer esse ajuste, né, esse realinhamento. Se ficou um pouco melhor, um pouco pior do que estava imaginando, você pode abrir espaço para algumas correções na linha de preço. E como é que fica a cabeça do produtor com esse monte de informação, né, Gil? Ele tem participado do mercado, isso eu falo também para mercado interno, né? Tem saído o negócio? É claro que no Brasil eu acredito que saia negócio todos os dias, né? Mas como é que tem sido? Porque a última vez que nós conversamos, você trouxe para a gente que o mercado estava bem travado, o produtor cauteloso, esperando para ver o que ia acontecer. Como é que está isso hoje? Olha, não mudou muita coisa não desse quadro não, Virgínia, não mudou muito não. O que a gente percebeu, talvez aí agora, um pouquinho mais de interesse por parte de venda, mas não uma postura agressiva por parte do vendedor, não. Você vê aí produtor cobrindo buraco de caixa, quer dizer, fazendo aí venda para se cobrir de caixa, que está necessitado, mas você não vê uma
um interesse, uma afobação na hora da venda. E a explicação é justamente a seguinte, né? Por mais que Nova York esteja volatilizando, por mais que o dólar esteja volatilizando, o preço no mercado físico, ele pode até ter fugido um pouquinho daquele patamar máximo que viu anteriormente, mas ele segue próximo das máximas. Então, quer dizer, ainda você não viu o mercado fugir desse patamar de alta, isso aí garante para ele um certo sossego para ele trabalhar de uma forma tranquila as posições. Além disso, ele já fez um volume muito grande de venda para a safra 2022, bem acima do normal, né? O nosso número, o nosso indicativo de vendas, né, aponta aí 32% da safra de 2022 vendida já. 22, essa que a gente vai colher começar a colher daqui a alguns meses, né? No ano passado, nessa mesma época, tinha 19%, quer dizer, é um percentual aí alto de comprometimento, o mercado continua num nível de preço alto e não se afasta das máximas, né? E além, um outro grande fator que explica, junto com esses dois, por que o produtor não está afobado para a hora da venda, mesmo com esse preço alto que a gente está vivendo, é o seguinte, é que ele tem muita dúvida em relação ao que ele vai colher em 2022. Porque o seguinte, você teve uma florada vistosa que trouxe um pouquinho mais de otimismo em relação à produção, veio alguns números de produção que apontaram perda de potencial, né? Mas só que é o seguinte, teve registro de abortamento, né? E esse registro de abortamento gera dúvida para o produtor em relação a qual é o verdadeiro potencial da safra dele. Então, dentro desse cenário de preço alto, de percentual alto de comprometimento, né, e de dúvida em relação à produção, ele adota uma postura mais cautelosa. Então, quer dizer, não mudou muito do que a gente viu do final do ano passado para esse começo de 2022 em relação à postura do vendedor no mercado. A alta na comercialização com 32% nessa época do ano, Gil, está atrelado justamente à valorização do preço mesmo, né? Produtor fazendo o negócio na hora certa, é isso mesmo? Olha, ele veio aproveitando o ano passado. Esse comprometimento alto são um comprometimento antecipado que ele fez durante o ano passado, né? Então, quer dizer, o dólar subia, ele fazia uma posição. Nova York reagiu durante o ano todo, então ele foi aproveitando essa curva de alta de Nova York, esse dólar valorizado e foi fazendo posições, né? Isso levou o quê? Esse comprometimento mais elevado. Então, ele vem aproveitando a curva de preço, né? Mas como ele já tem um percentual alto de comprometimento, e o mercado ainda continua numa curva de alta ainda, ou não está indicando uma queda, por enquanto, uma queda mais acentuada nos preços, o que ele faz? Ele vai alongando essas posições para ver o seguinte, olha, você tem aí uma dúvida em relação à safra de 2022. Se, por acaso, começar a aparecer indicativos que você vai perder mais potencial de safra 22, esse mercado vai reagir. Então, ele está esperando para ver isso, né? Se o mercado tem espaço para subir um pouco mais. Uma outra variável que pode interferir é justamente a questão do dólar. Essa volatilidade do dólar pode também favorecer o preço em reais para ele. Então, dentro dessa linha toda, ele vem trabalhando de uma forma mais compassada as vendas, né? Mas ele vem trabalhando dentro dessa curva desde o ano passado, né? Então, esse volume grande de vendas que a gente está observando aí de 32%, ele vem aí desde o ano passado, ele aproveitando gradativamente. Quer dizer, ele vem trabalhando numa média, né? Vem numa média ascendente, e como o mercado não dá sinais que vai estar perdendo força por enquanto, ele está esperando aí um pouco mais para tentar melhorar ainda mais essa média de preço. Por isso, essa postura mais cautelosa agora, né? E, Gil, quando a gente fala em comprometimento para entregar esse café, teve um outro assunto que chamou bastante atenção no ano passado, que foram as exportações por conta do problema logístico que atingiu toda a cadeia exportadora. Ainda assim, acredito que o Brasil tenha ido bem, com 40,4 milhões de sacas, mas como é que você vê a logística para o café, principalmente nesse primeiro semestre, né? Levando em consideração principalmente que os especialistas em logística falam que a gente deve continuar com esse problema aí até pelo menos no final de 2022. O que você acha disso? Sim, olha, o que a gente está observando é o seguinte, que você pode sim interferir em relação ao fluxo, principalmente nesse primeiro semestre de 2022. O que está acontecendo, que está no radar aí do mercado como todo, principalmente no mercado exportador, é que você tem relativamente um atraso na chegada desse café junto com os compradores, né? Então, você pode acontecer o seguinte, esse atraso pode levar a uma postura mais curta de novos posicionamentos, isso pode interferir na performance, principalmente nesse primeiro semestre do ano, né? Então, isso é um fator ainda que vem da questão da pandemia, né? De uma forma geral, o que a gente vem observando?
é que vem encarecendo bastante a questão logística, né? Então, quer dizer, o frete internacional subiu, você tem esse problema de falta de container, falta de espaço no navio, e além disso você tem um aumento do custo. Dentro de um cenário que você tem menos oferta de café e o preço está lá em cima, né? Isso aí pode o quê? Também afetar não só essa questão do fluxo, um fluxo mais lento, menos, digamos, menos intenso do que se imaginava inicialmente. O que eu quero dizer com isso? Talvez você corrija a sua perspectiva de embarques para a temporada, um pouquinho mais para baixo, por conta desse realinhamento de fluxo, tá? Aí contando com atraso e também com uma postura um pouquinho menos interessada do comprador até a chegada da próxima safra do Brasil e para o segundo semestre, onde, que o Nilson falou, o segundo semestre tem uma perspectiva de uma melhora, um quadro um pouco melhor nessa questão de logística. Então, isso pode afetar a questão de fluxo e pode gerar aí pode interferir no comportamento de preços ao longo de 2022. E Gil, eu vou aproveitar seu gancho da pandemia, porque a gente tem a Omicron aí que movimentou bastante o mercado, principalmente nas primeiras semanas do ano, né? A pandemia ela continua aí com um pouco mais diferente do que a gente observou há 2 anos atrás, mas a faixa de transmissão ela ainda é muito alta, né? Isso traz alguma preocupação para você em relação ao consumo? Como é que você avalia essa questão? Olha, a princípio, sim, você pode ter algum reflexo, né? Digamos, o ano de 2022 ele não começa dentro de uma perspectiva muito otimista. Ele pode melhorar ao longo do ano, né? Porque ainda está no radar a questão da Ômicron, né? Ela é menos letal, mas ela é mais contagiosa. E, de certa forma, você gera algumas barreiras que isso vai mexer na cadeia de suprimentos internacionais e, principalmente, manter caro esse fluxo internacional e manter caro a inflação da pandemia, né? Então, isso tudo interfere em relação a preços, né? E daí pode interferir em relação a custos para produtor, e daí mexer na margem dele, né? E também pode interferir o quê? Em questão de demanda, né? Porque você tem ali maiores restrições, você pode interferir na renda, quer dizer, você tinha uma perspectiva de crescimento de PIB mundial e ela pode ser menor do que se imagina inicialmente por conta dessas sequelas trazidas ainda pela questão da Ômicron. Isso aí interfere também em termos de renda, interfere em termos de performance de mercado, então você pode interferir de custo para cima e pode interferir também a questão de consumo, você reduzir o potencial de crescimento de consumo, né, de café. Então, isso tudo está no radar. Então, é um ano ainda desafiador para as cadeias de suprimentos. Perdão, é um ano ainda que você que pode ter algum efeito em relação à questão de consumo, então ainda tudo efeito da pandemia, né? Mas no caso do café especificamente, é um ano que pelo menos você vai ter ainda pouca oferta de café. Por mais que você tenha um cenário um pouquinho mais positivo em relação ao Brasil em 2022, ainda é um ano de perda de potencial. Então você vai ter menos café do que você estava se imaginando. É um ano ainda da perda. Isso, de certa forma, ainda segura os preços do café no mercado internacional. Mas pode ter, sim, um reflexo por conta da questão da pandemia em relação à performance de consumo. E Gil, para a gente finalizar, eu sei que vocês acompanham aí de perto a evolução da safra, a gente está numa fase importante, voltou a chover, como é que você está vendo isso? A chuva ela foi suficiente, trouxe alívio, como é que você avalia isso para a gente? Olha, a gente tem aí uma melhora nesse quadro climático, né? Desde o ano passado, ali, outubro, que voltou, quebrou aquele padrão climático, a gente teve chuva no sudeste do Brasil, isso aí ajudou a aliviar, quer dizer, você não corrige perdas, mas você evita que elas aumentem, né? Então você trouxe um cenário um pouquinho mais otimista, eu não diria otimista, mas menos pessimista em relação à safra de 2022 no Brasil, né? Agora, nesse começo de ano, continua chovendo, isso é importante para a formação de grãos, então o quadro climático agora está mais favorável, né? Mas ainda, para 2022, a gente vai ter sequelas principalmente daqueles meses de abril e maio de pouca chuva e de temperatura muito alta e das geadas que aconteceram em julho. Isso aí afeta o potencial da safra. Mas, a gente olhando daqui para frente, Virginia, a gente está olhando aí que o clima voltou a ser favorável. Isso é positivo. Isso é positivo, que é importante você ter produção, né? Então, você limita o teu
o teu potencial de perda, isso é importante. Então, quer dizer, nesse cenário aí, essa chuva do começo do ano é muito bem-vinda e isso aí traz um alívio e um pouquinho mais de perspectiva otimista em relação à safra de 2022. Perfeito. Gil, obrigada, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade. O espaço está sempre aberto, você sabe disso. Volte mais vezes, que a gente tem bastante coisa para acompanhar. Obrigado pelo convite, Virgínia. E estou sempre à disposição de vocês aí para a gente conversar sobre o café, que é muito bom conversar sobre o mercado de café com vocês. Eu concordo. Vamos em frente. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gil da Safras e Mercados, analista de mercado, referência aí para o nosso setor aqui no Brasil, que trouxe para a gente o que aconteceu nessa segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022, que o mercado abriu recuando forte, encerrou aí com 2,08% de queda lá na Bolsa de Nova York, mas o Gil explicou que hoje, sem novidades para os fundamentos de mercado de café, essa baixa está mais atrelada à questão financeira, o petróleo recuou bastante também nessa segunda-feira e tudo isso deve continuar no radar no mercado, né? O Gil explicou para a gente que o mercado de café, né? Os operadores lá em Nova York já absorveu todos os problemas que aconteceram no Brasil no ano passado, já precificou com base numa produção mais baixa, não só aqui no Brasil, mas também na Colômbia, em outras origens produtoras, e agora a gente espera para ver como é que vai ser de fato essa colheita para a safra 22. A gente está na fase aí de enchimento de grãos, voltou a chover, desde outubro a condição climática ela é mais favorável, traz um cenário aí mais otimista para o mercado de café, para o produtor de café, mas a gente precisa continuar acompanhando. Então o cenário continua sendo de preços firmes, mas a volatilidade por conta do setor financeiro, dólar, petróleo, tem a Omicron também que pode movimentar bastante esse mercado nos próximos dias, continua no radar e a gente não pode esquecer de falar da logística, né? Esse é um desafio grande que deve ser observado aí por todo o setor exportador, pelo menos no primeiro semestre de 2022, então a gente também precisa manter foco nisso. A Safras e Mercados divulgou na semana passada que a comercialização da safra 22, essa que vai ser colhida, né, daqui a pouquinho, ela está bem mais avançada quando a gente compara com o mesmo período no ano passado. De acordo com o Gil, 32% dessa safra já foi vendida, então o produtor fazendo negócio, aproveitando essa curva do mercado, né, fechando, sabendo aproveitar os bons preços. E no ano passado, só para a gente comparar, esse volume era de 19%, então é uma alta significativa, e o Gil trouxe que o produtor, de fato, aprendendo a lidar com esse mercado, mas ainda assim cauteloso. O produtor ainda não sabe o quanto que ele vai colher, mas aproveita as oportunidades que o mercado oferece, que deve continuar oferecendo aí com a já tão conhecida volatilidade do mercado de café, que o produtor também já se acostumou, e a gente segue acompanhando tudo aqui de perto para tentar traduzir esse momento, né? A gente está no momento de oferta restrita, o que dá ainda mais suporte para os preços, mas os fatores externos devem continuar acompanhando bastante o mercado aí nos próximos meses. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que nossa audiência continue, já o Ené está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.